Agora, por que você acha que aconteceu isso com os movimentos sociais? Tá. Eu penso que os movimentos sociais, no geral, eles precisam ter um funcionamento que seja efetivo. Ele precisa conseguir converter as pessoas, tá? Ou seja, ele precisa de uma determinada homogeneidade para funcionar e para se manter. Todos os movimentos em si, na sua estrutura, são conservadores. Eles querem se manter como são, para se justificar e lutar pela própria sobrevivência. É natural. A questão é que, quando esses movimentos distintos, essas divergências e dissidentes, e ainda os crentes não conversam entre si, eles vão criando um senso de viés de confirmação. Entendeu? Eles vão só concordando entre si com o tempo. Aí vira aquela masturbação mental que eu chamo. Então é sempre aquela concordância. Ai, linda, maravilhosa, arrasou, lacrastes. Sim, tá certa, não importa. Deixa esses homens pra lá. E os caras, sim, red pill, completamente correto. Porque essas mulheres, porque não sei o quê. Tu cria um ambiente tóxico e sensível e masturbatório intelectualmente. Essas pessoas não gostam de contestação. E um diz que tá reagindo ao outro, né? Isso, eu só sou assim porque eles estão daquele jeito lá. E muitas vezes é isso mesmo. Existe esse funcionamento, essa dinâmica de reação. Mas a questão é que se tu realmente quer construir uma sociedade melhor, tu tem que ir além disso. Tu não pode ficar só reagindo ao que o teu opositor faz. Tu tem que criar algo melhor do que o que ele faz. Tu tem que ter uma visão além dele. Tu tem que prever as coisas, entendeu? E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. Do tipo, eu não tenho só que ser marionete do meu opositor. Eu tenho que fazer algo melhor do que ele faz. Eu tenho que ser mais honesto intelectualmente. Eu tenho que estudar mais do que ele. Eu tenho que ouvi-lo mais do que ele me ouve. Eu tenho que ser mais tolerante do que ele é comigo. É isso que tu tem que fazer. Entendeu? E tem uma outra coisa que é bem grave, que tem acontecido nos últimos anos, que é a deterioração da saúde mental da geração Z. E isso piorou mais ainda para as mulheres liberais brancas. Essa foi uma pesquisa que ocorreu nos Estados Unidos e que tem uma forte influência do pesquisador sobre moralidade, o psicólogo Jonathan Haidt. Eu vivo falando dele no canal, ele é excelente, é um dos melhores pesquisadores acerca da natureza da moralidade atualmente. E eles perceberam que os movimentos sociais, eles estavam fazendo uma pressão dentro das universidades, principalmente, para criar um espaço seguro de contestação, de linguagem ofensiva e de questionamentos, banindo e punindo palestrantes que se posicionavam contra o posicionamento homogêneo deles. E as meninas liberais brancas estavam sendo mais atingidas por esses movimentos devido ao fato de que elas consumiram mais redes sociais do que qualquer outro grupo. Mais do que conservadores brancos, mais do que conservadoras brancas, mais do que homens liberais brancos. Liberais lá, esquerda, dos Estados Unidos. Exato, os liberais lá são os de esquerda. E essas moças começaram a criar uma cultura de autoproteção identitária no Tumblr. Isso começou lá. E aí houve um processo de busca por uma identidade tão subjetiva e tão única que é como se fosse um floco de neve. E aí esse floco de neve, ele não pode ser de nenhuma forma contestado ou ultrajado porque ele não sabe lidar com isso. Ele se quebra, ele se parte. Entende? Ele é frágil demais para lidar com a contestação, com o ultraje, enfim. É daí que surge essa quantidade de denominações da própria sexualidade, sim, que é de não binário, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cada um tem uma diferente do outro. Né? Isso. Tem uma diversidade absurda e infinita que começou no Tumblr, tá? Eu não tô nem recriminando, falando mal, nem nada, sem juízo de valor acerca desse fenômeno. Mas essa cultura de extrema autoproteção começou no Tumblr. E aí eles transferiram isso para as universidades. Chegou o ponto das universidades, inclusive isso aconteceu em Stanford, se não me engano, em 2020, dos reitores, dos líderes da universidade, determinarem que os alunos tinham que parar de mandar uma mensagem que estava escrito submeter, né? Submeter a minha dissertação, o meu artigo, para não dar a ideia de que tem uma pessoa que tem poder sobre mim.
Eu não posso mais submeter o meu artigo científico porque... Como assim submeter? Eu só tô te enviando isso Eu aqui. não posso estar me submetendo à sua autoridade, sabe? Pra ver o nível de literalidade que as palavras passaram a ter. E esse foi um outro problema, né? Metáforas começaram a ser perseguidas, hipérboles. Tudo é um motivo pra criar um pânico moral absurdo. O mundo está acabando, você é a pior pessoa do planeta. Enfim. E isso que tem acontecido nas universidades, eles vêm percebendo também o quê? Que é um curso que faz um caminho inverso à terapia cognitivo-comportamental. Isso é muito importante. A terapia cognitivo-comportamental, ela serve para diminuir os níveis de catastrofização das pessoas, aumentar o seu locus de controle acerca das próprias emoções, daquilo que está acontecendo com ela, e romper com ruminações e de raciocínio emocional. E as universidades começaram a fazer uma força inversa a isso. Em acreditar em catastrofização, em que aquilo que não te mata não te faz mais forte, te deixa mais fraco. E também dividir as pessoas entre boas e más. E também acreditar que a realidade, ela é analisada precisamente a partir das suas emoções. E ela não é. As nossas emoções, elas são formas de nos embebedar acerca da realidade. É como se a gente estivesse fora de si. As nossas emoções, elas podem, inclusive, nos ajudar a ter certas percepções acerca do que está acontecendo, mas elas têm que ser analisadas com cautela. Então, uma pessoa que está confiando especialmente, exclusivamente nas próprias emoções para analisar as próprias situações e a realidade, tá potencialmente bem enviesada, entendeu? E aí eles perceberam que o que estava acontecendo nessas universidades era justamente uma terapia cognitivo-comportamental inversa, em que havia catastrofização, divisão entre pessoas boas e más, perda de locus de controle, que é a noção de que tu tem controle sobre o mundo. Isso é muito importante em relação às meninas brancas liberais. Elas começaram a ficar cada vez mais angustiadas e aflitas e deprimidas. E isso aconteceu por quê? Porque elas têm perdido a noção de que elas têm controle sobre si. Isso é muito grave. Porque algumas pessoas dizem, mas elas estão mais nervosas e aflitas porque elas estão percebendo todos os problemas do mundo, né? Crise climática, desigualdade social, desemprego, florescimento de um conservadorismo de extrema direita. Eu tendo a discordar desse posicionamento, tanto quanto desses outros analistas, de que, na verdade, isso está acontecendo justamente porque os movimentos sociais enfiaram na cabeça das mulheres, de maneira ambígua, que elas não têm controle sobre a própria vida. Então, ou é patriarcado, ou são os homens, ou são meus pais, ou são meus traumas, ou é a mídia, ou entretenimento. É tudo menos ela. Isso deixa a pessoa completamente paralisada. Isso deixa as pessoas angustiadas. Entendeu? Elas não têm algo no qual se segurar. E intuitivamente, eu tive essa conclusão que isso estava acontecendo porque uma pessoa próxima a mim me disse que estava dando aula para alunos do ensino médio e ele disse que esses alunos estavam constantemente relatando depressão, ansiedade, angústia, não se viam capazes de vencer uma prova, de fazer o Enem. E aí meu Deus, eu falei o nome errado. Meu Deus, ele vai me matar. E aí ele me disse que esses alunos diziam o quê? Eu sou preto, eu sou pobre, eu passei fome, eu moro não sei onde, na favela, e não sei o quê. E eu... E daí? E daí que tu tem todas essas dificuldades? E a gente entende elas como dificuldades, mas elas têm que ser vistas como dificuldades superáveis. E isso foi perdido ao longo desses últimos 10 anos. E, ironicamente, eles têm percebido essa deterioração da qualidade psicológica dessas mulheres e da geração Z no geral a partir de 10 anos. Em que tudo é culpa
De algo externa. Esse é o ponto que eles falam. As pessoas passaram a ter um senso de locus muito mais externo do que as gerações anteriores. Só que daí, ironicamente, as moças conservadoras ainda conseguiram manter um pouco. Porque, originalmente, eles, no geral, os conservadores, eles têm uma noção de que eles têm mais controle sobre si. Eles são mais individualistas pro bem e pro mal. Entende? E nesse caso, foi pro bem. Contingencialmente, foi o que aconteceu. Então, embora essas moças conservadoras tenham pedido um pouco, sim, desse locus interno nas últimas gerações, elas ainda têm mais locus interno de poder, de senso de autonomia do que as moças liberais. Então, não se trata do patriarcado, do capitalismo, da mídia, do entretenimento, dos políticos, dos meus pais, e não sei quem, da minha natureza. Não. Sou eu. Eu tenho controle sobre mim e sobre a minha vida. Eu não sou apenas uma sementinha que fica voando pelo vento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, esperando torcer pra cair em terra boa. Não. Tu toma isso pra você. Essa é a sua vida. São as suas dificuldades, inclusive. E que elas são superáveis. Eu fico assim... confusa e um pouco triste também, assim. É decepcionante e frustrante perceber que justamente agora, num período idílico da humanidade, a gente nunca viveu tão bem, com tanto conforto, com tanto acesso, com tanta tecnologia, em que as pessoas chegaram e falaram assim, tudo é impossível. Esse é o momento pra te dizer que tudo é impossível? E essas gerações, e principalmente as moças, elas também têm pontuado em algumas frases, mais do que outros grupos. Eu não tenho nada do que me orgulhar. Eu não sinto que a minha vida é útil. Eu não me acho importante. Eu não me acho muito inteligente. E também pontuo mais na frase: toda vez que eu tento progredir, algo ou alguém me impede. Então é sempre algo de fora. Algo ou alguém que não depende de mim. Tá? E isso tem deixado as pessoas aflitas. Desesperadas. E aí isso começa a alimentar o próprio grupo que tá na paranoia, né? E o grupo vai ficando cada vez mais radical, né? Cada vez mais niilista, cada vez mais paranoico, cada vez mais descrente que pode mudar alguma coisa.